Bom, caímos então naquele compartimento central, que é a circulação sistêmica, representada aqui por esse vaso. As próximas três etapas, que são a distribuição, metabolização e eliminação, são divididas didaticamente, mas entenda que elas acontecem basicamente ao mesmo tempo. A partir do momento que o fármaco entra no organismo, ele já começa a ser metabolizado e eliminado, enquanto é distribuído. Mas vamos seguir a ordem didática, começando então pela distribuição. A distribuição é o momento que o fármaco vai ser levado aos diversos tecidos do corpo, acompanhando o fluxo da circulação sanguínea. Imagine que a gente tem aqui um pedaço de um tecido qualquer, evidenciando aqueles três compartimentos principais que eu já comentei. No momento que o fármaco chega aqui nesse capilar sanguíneo, seguindo o fluxo do sangue que está passando por aqui, há uma força química que o empurra para dentro do tecido, gerado pelo seu gradiente de concentração, já que ele está presente no meio intravascular, mas não no intersticial, no intracelular. Só que muita calma nessa hora, porque existe um conceito fundamental que precisa ser considerado nesse momento. Nem todas as moléculas do fármaco que chegaram na circulação surfam, por assim dizer, livremente no sangue. Pelo contrário, a maior parte delas se encontram ligadas a macromoléculas presentes no sangue, que são as proteínas plasmáticas. A partir do momento que o fármaco entra na circulação, uma parte das moléculas se liga a essas proteínas, cuja principal representante é a albumina. A parte que não se liga, chamada de fração livre do fármaco, é a única que vai conseguir entrar nos tecidos, como esse tecido que eu representei aqui. Isso porque os capilares sanguíneos apresentam pequenas fendas entre as células endoteliais da sua parede, chamadas de fenestrações, que só permitem a passagem de micromoléculas, que são moléculas pequenas, porque macromoléculas, moléculas muito grandes, como essas proteínas, são literalmente grandes demais para passar por esses buracos. E além disso, essas proteínas formam complexos altamente polares ao se ligar com o fármaco. E por isso a fração livre do fármaco é a única responsável pelo seu eventual efeito nos tecidos, já que a fração ligada às proteínas plasmáticas fica presa na circulação. Mas essa ligação é reversível, como eu já vou explicar. O padrão dessas fenestrações nos capilares sanguíneos varia muito de um tecido para o outro. Os capilares do fígado, por exemplo, apresentam lacunas muito amplas, enquanto os do sistema nervoso central não só não apresentam lacuna nenhuma, como ainda apresentam barreiras químicas para a passagem de certas substâncias, reguladas pelos astrócitos que se ligam a esses capilares, formando a famosa barreira hematoencefálica. Por isso que a substância precisa ser lipofílica para entrar no sistema nervoso central, ou então ter transportadores de membrana na barreira hematoencefálica que a reconheçam, como é de fato o caso de alguns fármacos usados na neurologia. Mas a discussão histológica sobre os tipos de capilar sanguíneo do corpo vai além do escopo desse vídeo. O que eu quero que você saiba é que a fração livre do fármaco é a que consegue entrar no meio intersticial, por ser uma micromolécula. Agora, existem fármacos que são eles próprios macromoléculas, como a heparina, e nesse caso eles ficam de fato totalmente aprisionados na circulação. Mas o que acontece então é o seguinte: o fármaco que chega aqui nesse capilar apresenta uma fração ligada a proteínas plasmáticas e uma fração livre. A fração livre, especificamente, vai tentar entrar em equilíbrio nesses meios aqui, passando do meio intravascular para o intersticial, se ela for uma micromolécula, e então do intersticial para o intracelular, entrando mesmo nas células desse tecido, se ela for lipofílico bastante. Só que esse equilíbrio não acontece na primeira vez que o fármaco passar por aqui, porque há um fluxo na circulação sanguínea, e então ele tem um tempo limitado para fazer essa passagem. E depois que ele tiver seguido adiante na circulação, uma parte do que entrou também volta para a circulação por um efeito inverso do gradiente de concentração, no momento que o fármaco do meio intravascular já tiver ido embora daqui, que é um fenômeno chamado de redistribuição. Só que daqui a pouco ele passa por aqui de novo e entra mais um pouco no tecido, e assim sucessivamente em todos os tecidos, até que o fármaco no meio intravascular, que é o compartimento central, fica em equilíbrio com o fármaco nos meios intersticial e intracelular, que é o compartimento periférico, do corpo inteiro. Só que na prática isso nunca acontece, porque como eu falei, o fármaco começa a ser eliminado assim que entra no corpo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a eliminação, mas considera agora o seguinte: a concentração do fármaco livre no compartimento central só vai diminuindo, tanto porque ele está entrando nos tecidos, quanto porque ele está sendo eliminado do corpo. E uma das variáveis que determinam a porcentagem do fármaco que permanece ligada a essas proteínas plasmáticas é justamente sua concentração na forma livre. Entenda que o fármaco ligado a essas proteínas não está sendo nem eliminado, porque da mesma forma que ele não entra nos tecidos em geral, ele não entra também no parênquima dos rins, ou dos pulmões, ou de qualquer outro órgão de excreção do corpo.
mas com a queda na concentração plasmática da sua forma livre, o fármaco sofre um desvio na porcentagem da forma ligada às proteínas, porque quanto menor é sua concentração plasmática, menor é a fração relativa ligada a elas. Isso é bastante intuitivo até, porque se não fosse assim, o fármaco ficaria infinitamente no organismo, se a porcentagem ligada a essas proteínas fosse sempre a mesma. Ia chegar uma hora que teria, sei lá, 10 elevado a menos 100 mg do fármaco nas proteínas, uma quantidade ínfima, mas ele nunca seria de fato totalmente eliminado. E não é isso que acontece, ele é totalmente eliminado uma hora. E para isso é preciso que ele atinja uma concentração baixa o bastante no plasma para que nenhuma molécula do fármaco permaneça ligada a essas proteínas, podendo então acabar de ser eliminado. A distribuição pode ser dividida didaticamente em duas fases distintas. A primeira fase seria o momento que o fármaco é exposto aos órgãos mais bem irrigados, como o fígado, os rins e o cérebro. E a segunda fase é a exposição do fármaco com mais calma ao restante do corpo, que são os lugares menos vascularizados. Embora a segunda fase seja mais lenta, ela é responsável pela maior parte da distribuição tecidual do fármaco, já que compreende uma área corporal muito maior, que são os músculos, as demais vísceras, a pele e o tecido adiposo principalmente. Antes de seguir para a metabolização, tem mais dois conceitos sobre a distribuição que eu queria te apresentar. O primeiro são os acúmulos teciduais. Acontece que alguns fármacos podem se acumular em alguns tecidos, dependendo das suas propriedades. Uma substância muito lipofílica, por exemplo, pode entrar tanto no tecido adiposo que acaba se ligando a proteínas dentro do tecido, ficando preso por lá. Uma substância com muita afinidade pelo cálcio pode se acumular nos ossos e dentes e assim por diante. Esses acúmulos podem prolongar o efeito sistêmico do fármaco, imaginando que ele vai voltando aos poucos para a circulação eventualmente. Mas o mais importante é o potencial tóxico local desse tipo de acúmulo, que pode trazer um importante efeito adverso para fármacos que passam por algum processo assim. E o segundo conceito é o de volume de distribuição, que é um termo usado para se referir ao espaço total disponível nos meios extravasculares, que é o compartimento periférico que eu falei, para acomodar o fármaco no corpo. Esse valor pode variar em algumas situações, como por exemplo a idade avançada, em que o volume de distribuição tende a ser cada vez menor por causa da desidratação e da atrofia dos tecidos. A terceira etapa da farmacocinética é a metabolização ou biotransformação. Ela acontece principalmente no fígado, no sistema enzimático do citocromo P450 hepático, ou enzimas CYP. Cito é célula, porque essas enzimas ficam dentro das células do fígado. Você já vai ver a importância disso. Cromo é cor e P450 significa pigmento de 450 nanômetros, porque essas enzimas apresentam uma coloração em torno de 450 nanômetros daquele espectro de luz visível, que seria algo mais puxado para o azul. Essas enzimas CYP são as principais responsáveis pela metabolização de substâncias ditas xenobióticas, que significa substâncias estranhas ao organismo, como é o caso da maioria dos fármacos. Tem diferentes etapas bioquímicas de como ocorre essa biotransformação, que eu não vou entrar em detalhe aqui. O que eu quero que você saiba é o seguinte: a metabolização de um fármaco tem duas grandes funções para o organismo. A primeira é transformar compostos apolares, que como eu já expliquei são muito mais difíceis de eliminar, em compostos mais polares, que não fiquem sendo reabsorvidos na hora de serem eliminados. E a segunda é transformar compostos ativos em metabólitos inativos, para cessar a ação da substância no organismo. Mas aí você pode me perguntar, não tem vezes que a metabolização cria metabólitos que são na verdade mais ativos que a molécula original? Sim, isso existe. E é até necessário para que alguns fármacos possam fazer seu efeito. São os chamados profármacos, que entram em uma forma inativa no organismo e precisam ser metabolizados para que seus metabólitos ativos sejam gerados. Um exemplo seria o IECA-enalapril, que só fica ativo quando é convertido no seu metabólito enalaprilato. E uma outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: se as moléculas apolares são convertidas em formas polares, o que acontece com moléculas que já eram polares para começo de conversa? E a resposta é que não acontece nada, basicamente. Lembra que eu falei que essas enzimas CYP hepáticas são intracelulares? A molécula polar não entra direito nas células do fígado para ser exposta a elas. Então veja como esse detalhe da localização das enzimas CYP cria um sistema bem eficiente, em que só são metabolizadas as moléculas que precisam mesmo passar por esse processo para poderem ser eliminadas depois. As moléculas que já estavam nessa forma melhor mesmo de ser eliminada, nem são muito apresentadas a essas enzimas. E por último temos a fase de eliminação ou excreção. Todo fármaco precisa ser eventualmente eliminado do organismo, senão ele se torna cada vez mais tóxico. E tem dois conceitos muito importantes aqui. O primeiro é o conceito de depuração ou clearance,
Depuração é a eficácia do organismo em eliminar substâncias em geral, no caso o fármaco. E o principal órgão responsável pela depuração dos fármacos é o rim, já que eles são eliminados principalmente na urina. Por isso, um paciente com insuficiência renal impõe um problema sério à administração da maioria dos fármacos. Mas o rim não é o único órgão responsável pela depuração total do organismo. O fármaco também pode ser jogado pelo fígado, junto com a bile no intestino, sendo então eliminado pelas fezes. O problema desse caso é quando o fármaco fica sendo reabsorvido pelo intestino, criando um loop chamado de circulação enterohepática, que retarda bastante sua eliminação. Outra possibilidade é a eliminação direta nas fezes pela ação do próprio intestino, que acontece com a fração que não é absorvida de um fármaco administrado por via oral. O pulmão é o principal responsável pela eliminação de fármacos que são gases ou são voláteis. Uma nota interessante é que o pulmão é o único órgão que tem maior facilidade para eliminar compostos apolares, porque quando o composto apolar passa para o interior do alvéolo, ele é expelido na expiração antes que possa ser reabsorvido. Então ótimo, quanto mais rápido ele cair no alvéolo, mais rápido ele é eliminado. O leite de uma lactante, em geral, elimina uma fração do fármaco que não é muito relevante para a depuração total do corpo da mulher, mas pode ser muito relevante pelos efeitos que podem ser gerados no lactente que está consumindo esse leite. Outras vias de eliminação, como suor, saliva e lágrimas, não são também muito significativas. A saliva, por exemplo, tem uma eliminação quase nula, já que ela geralmente é deglutida. Agora, se a depuração é a eficácia do organismo em eliminar a substância, temos ainda um outro conceito fundamental, que é o tempo que leva para isso acontecer. E esse é o conceito de meia-vida de eliminação, abreviado assim, T-meio. Quando eu estava falando da etapa de distribuição, talvez você tenha percebido um fato muito importante. Quanto mais o fármaco é eliminado, mais lenta essa eliminação se torna. Isso porque é uma eliminação por decaimento exponencial, já que ela é baseada em frações. Quando uma quantidade do fármaco é eliminada, uma porcentagem daqueles que estavam ligados a proteínas plasmáticas se desconectam delas, e outro tanto sai dos tecidos de volta para a circulação. Só que quanto menor for a concentração do fármaco nesse organismo, mais lento é esse processo. Por isso é importante entender que meia-vida de eliminação significa o tempo necessário para eliminar metade do fármaco do organismo. Isso não é de forma alguma o mesmo que dizer metade do tempo total para o fármaco acabar de ser eliminado. A eliminação vai se dando de 50% em 50%, vamos dizer assim. Só que a cada meia-vida ela é um pouco maior, para aquele efeito que eu falei, de redução na afinidade da ligação às proteínas plasmáticas, conforme a concentração do fármaco no plasma vai diminuindo. Então 100 mg de um fármaco com meia-vida de 4 horas, por exemplo, vai estar em 50 mg depois de 4 horas. Em mais 4 horas vai ter caído para um pouco menos de 25 mg. Estou chutando um número aqui de exemplo, um pouco abaixo de 25. Em mais 4 horas vai estar em uns 10 mg mais ou menos. E assim por diante até que ele seja eliminado por completo do corpo. Bom, mas mesmo depois de saber tudo isso que eu falei, você ainda não consegue responder uma questão, que é a seguinte: como um fármaco sabe aonde ele vai gerar seu efeito? Como um comprimido de dipirona, por exemplo, sabe que a sua cabeça especificamente está doendo? Ou seja, como o efeito pode ser gerado em um local específico do corpo, já que, como a gente viu nesse vídeo, o fármaco se distribui basicamente da mesma forma por todos os tecidos. Isso é respondido no estudo da farmacodinâmica, que é o tema do nosso próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor a farmacocinética e até o próximo vídeo.